Dois textos bíblicos. O primeiro está no livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo de número 23 e o versículo de número 24. Glória a Deus para sempre. Diz assim o texto sagrado: e da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Diga amém. Vamos ao livro de Números, capítulo 13. Números capítulo 13, nós vamos ler os versículos 27 ao 29. Glória a Deus para sempre. Não esquece que dar glória a Deus aqui é de graça. Números capítulo 13, versículo 27 ao 29, diz assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos a terra em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Diga amém. Agora diga comigo assim: eu tenho certeza que Deus vai me dar vitória. Repete: eu tenho certeza que Deus vai me dar vitória. Só mais uma vez: eu tenho certeza que Deus. Aleluia. Senta um pouquinho. Eu vou falar de maneira pausada. Eu suspeito que eu sofri um choque térmico e a minha garganta não está fluindo bem. Mas desde semana passada o Senhor colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com esta igreja, com esta casa. E hoje à tarde eu estive estudando um pouco acerca dela para compartilhar com o seu coração sobre gigantes em casa. Gigantes em casa. E aí eu vou começar fazendo uma pergunta: quem você está alimentando na sua casa? Eu descobri, por exemplo, que se você der comida para todos os gatos da sua rua, eles vão fazer da sua casa o ponto de morada. O mesmo se dá com aqueles cachorrinhos que o dono largou na rua
e aí você todo dia coloca comidinha na calçada, ele vai todos os dias, no horário que sente fome, vem comer na sua calçada. A mesma experiência você vai ter se você alimentar ratos, baratas e assim por diante, porque você está alimentando e eles encontram refúgio. Como é que se alimenta rato e barata, pastor? Não entendi. Deixa lá um lixão no fundo da casa, amontoa lixo, caixa velha, papel velho, deixa lá uns dias, que você vai ter morador dividindo espaço contigo. Aquilo que você alimenta mora na sua casa. Então a pergunta é: a quem você tem alimentado? E essa pergunta é uma pergunta muito importante e necessária, sobretudo quando o assunto é o nosso ambiente de casa, o ambiente de lar e o ambiente da família. É importante nós nos atentarmos para o fato de que há gigantes que parecem inofensivos, mas terminam bloqueando o teu acesso à terra que Deus te prometeu. Há bênçãos que o Senhor quer entregar na sua vida. Preste atenção. Deus havia feito uma aliança com Abraão, e nesta aliança o Senhor se compromete que vai entregar a Abraão e a sua descendência a terra dos cananeus, dos amorreus, dos queneus, dos jebuseus e outros povos chamados cananitas. 430 anos depois da aliança que Deus faz com Abraão, a sua descendência está cativa no Velho Egito, no Antigo Egito. E o Senhor levanta Moisés e manda Moisés retornar ao Egito para libertar o seu povo que estava escravizado. Este fato da história nós conhecemos um pouco da narrativa bíblica. Moisés tira o povo do Egito, diz o Salmo 139, debaixo da mão forte e estendida do Senhor. Ou seja, o Senhor moveu o seu braço em favor do seu povo, para libertar o seu povo. No período que eles estiveram no deserto, Deus, Jeová, manifestou o seu cuidado tempo integral. O Senhor mandou codornizes, mandou maná. De dia havia uma nuvem que lhes cobria para produzir sombra e frescor. De noite, uma coluna de fogo que os aquecia e afugentava os animais perigosos do deserto. O texto sagrado diz que neste período nem mesmo as suas roupas envelheceram, nem os seus sapatos estragaram. Diga comigo: Deus está cuidando de tudo. Repete: Deus está cuidando de tudo. O Senhor estava claramente protegendo a casa dos filhos de Israel, conduzindo-os no deserto em absoluta segurança. Agora eles estão margeando a terra de Canaã. No capítulo de número 13 de Números, a Bíblia nos orienta, nos informa que o Senhor dá a Moisés um direcionamento, manda
espias observarem a terra, um cabeça de cada tribo. E eles foram espionar a terra e estiveram nela por 40 dias. Quando retornaram da terra, eles trouxeram o fruto da terra, um cacho de uva, diz o texto, do vale de Escol, que precisou de 2 homens para transportá-los. Mas há um episódio: eles encontram na terra os filhos de Anak, conhecidos como os Anaquins, que literalmente significa pescoço comprido, pescoço alongado. Não é necessariamente que eles eram gigantes como os nefilins, mas eles tinham o pescoço maior do que o normal, e isso dava a eles uma estatura maior. Os filhos de Israel, os espias, retornam e dizem a Moisés: a terra é realmente boa, o fruto da terra é bom, eis aqui o cacho de uva. A terra de fato mana leite e mel, mas lá habitam gigantes, e nós não poderemos prevalecer contra eles. Nós somos aos nossos olhos perante eles como gafanhotos. A Bíblia diz que Josué e Calebe tomam a palavra, e Calebe assume essa direção e diz: parem, Deus certamente nos dará a terra que nos enviou a possuir, se perseverarmos em seguir ao Senhor, Ele nos fará prevalecer contra os nossos inimigos. A Bíblia diz que eles quiseram apedrejar a Calebe, quiseram apedrejar a Josué, mas a glória do Senhor desce sobre a tenda, e o Senhor manifesta a sua presença no meio do arraial. Agora que interessante, Deus me prometeu a terra. Deus garantiu a Abraão que a terra seria da sua descendência. Por quê? Teremos que enfrentar gigantes. É preciso entender que os gigantes não vão te entregar a terra de presente. Eles precisam ser expulsos da terra que Deus te deu como casa. E aí, se você ficar olhando o gigante, você esquece daquilo que Deus falou sobre a terra. A terra é boa, mana leite e mel. O fruto da terra é bom. Você fala comigo? A terra é boa, mana leite e mel, e o fruto da terra é bom. Você não acha que grandes bênçãos te serão entregues sem que você tenha que se esforçar por elas, sem que você tenha que depreender esforço para alcançá-la? E a fala de Calebe é: se o Senhor se agradar de nós, certamente a possuiremos. Você precisa compreender que o diabo quer te fazer desistir da promessa com a visão de gigantes, te mostrando gigantes. Ele coloca gigantes à nossa frente. Eu diria que pequenos gigantes. Por que pequenos gigantes? Porque são coisas aparentemente inofensivas, mas que estão travando a tua entrada na terra, estão bloqueando a tua conquista. E um detalhe importante: nenhum gigante nasce grande.
Ele vai crescendo na medida que está sendo alimentado, na medida que está sendo amamentado. E aí eu preciso te dizer, não crie leopardo pensando que é gato. Não deleite a onça pensando que é coelho. Fique atento aos pequenos gigantes que parecem querer dominar a tua casa. Levante-se e se posicione, porque as promessas que o Senhor te fez se cumprirão, cada uma delas. Só quem crê assim, dá um louvor ao nome de Jesus. Mas que gigantes são esses? Deixa eu falar de alguns. E na medida que eu falar de alguns, você certamente vai identificar outros. O primeiro gigante que eu quero falar, que pode estar crescendo na sua casa, é falta de acordo nas decisões. Quando a família, quando o casal não tem o hábito de acordar, de aliançar, de definir propósitos, o gigante começa a crescer. Jesus disse assim: se dois de vós concordarem em alguma coisa e pedirem ao Pai que está no céu, Ele vô-lo concederá. Existem muitas famílias onde o casal não toma decisões acordadas, aliançadas. No primeiro texto que nós lemos de Gênesis 2, Adão diz assim, o Senhor diz: serão ambos uma só carne. O propósito de Deus em casa é de unicidade, que mantém a família fortalecida e capaz de vencer os embates espirituais que haverá de enfrentar. Quando a Bíblia diz que o Senhor tirou uma costela de Adão, eu me lembro que quando eu era menino e eu era magérrimo, eu ficava contando para ver qual era o lado que tinha uma costela a menos. E na verdade, quando a Bíblia fala de costela, não está falando dessa estrutura óssea. A palavra hebraica indica metade. Deus tira metade do homem, e dessa metade Ele forma a mulher, dando a ideia de alguém para completar. E alguns estudiosos já disseram que Deus não tirou da cabeça para que ela não fosse soberana, nem tirou dos pés para que ela não fosse pisoteada, tirou do lado, justamente porque a união do casal é uma parceria que fortalece a família como um todo. É muito interessante que Deus tem interesse nessa comunhão e nesse compartilhamento das decisões. Está escrito em Amós capítulo 3, versículo 3: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. A Bíblia diz que a sabedoria do mundo é animal, diabólica, e ela causa divisão. Nós estamos vivendo uma época que Satanás conseguiu a proeza de fazer homens e mulheres se tornarem inimigos dentro da própria casa. Eu tenho dito aos irmãos que o conceito de guerra dos sexos é diabólico. Deus não criou a mulher para ser competidora com o homem, nem o homem para ser competidor com a mulher,
Muito pelo contrário, ambos foram criados com um propósito definido para cumprir o plano divino e alcançarem aquilo que Deus planejou, não só para a sua família, mas para a humanidade como um todo. A falta de acordo nas decisões compromete esse projeto. Por quê? Porque Deus não criou dois projetos, Deus criou uma unidade espiritual. Ele fez um plano para ser cumprido, de modo que o seu nome é glorificado em nós. Quando o casal perde o acordo, a casa vira confusão, tudo vira tempestade. Eu me lembro de uma certa feita ter atendido um irmão que queria mudar de cidade, e ele não disse para a esposa que ia mudar de cidade. Ele apenas alugou a casa na cidade para onde ele ia, e quando veio conversar com ela, disse para ela que iria morar perto da casa da mãe dela. Ela ficou muito feliz, porque toda mulher gostaria de morar perto da casa da mãe. Então o caminhão encostou, colocou a mudança, nós vamos morar perto da sua mãe. Quando chegou na cidade para onde ele ia, ele parou e disse: olha, eu menti para você, na verdade ele vai morar aqui. O período que ele ficou naquela cidade foi um período de tribulação, de perturbação, de angústia, de enfermidade. Não conseguiu emprego, passou dificuldade, passou necessidade, porque estava fora daquilo que se chama acordo. Como andam as suas decisões? Como elas são tomadas? Ei, casa dividida vira território de guerra emocional. Casa dividida faz com que os filhos percebam que não há alinhamento. Uma casa dividida gera lacunas espirituais. Presta atenção, toda a ação do diabo contra a sua casa vai começar na divisão. Abraão, sabendo disso, e os jebuseus estavam observando, nós nos tornamos fracos quando estamos divididos. Então é melhor separados, mas em comunhão, do que juntos fazendo guerra. Escolhe para onde você quer ir, que eu vou para o outro lado. O que eu quero que você entenda nesta noite é que se a sua casa estiver dividida, Satanás vai explorar essa divisão. Mate esse gigante hoje, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Falta de acordo nas decisões. É preciso estar atento à estratégia do maligno contra a sua casa. Por quê? Porque dois remadores remando cada um numa direção, o barco vai circular, mas não vai sair do lugar. Então, se a sua esposa estiver do seu lado, se o seu marido estiver do seu lado, dá um toque nele, fala com ele assim: nós vamos combinar o que faremos. Nós vamos combinar o que faremos. Não é questão de vou dar satisfação para a mulher, pastor. Não é questão de dar satisfação. É questão de você entender que existe um pacto formado, e a brecha da divisão tem que ser fechada em nome de Jesus e para a glória de Deus. Segundo gigante em casa que você precisa matar: esfriamento do amor conjugal. Quando o casal começa a tratar um ao outro como amigos de faculdade, mas não tem mais intimidade na relação. E eu não falo só de intimidade física, não. Intimidade no olhar, intimidade na comunicação, intimidade na relação diária.
Existem até alguns casais, eu não quero criticar ninguém, e tem essa bendita câmera transmitindo, mas tem marido que olha para a mulher e chama a mulher de mãe. Tem mulher que olha para o marido e chama ele de pai, e acham que isso é expressão de amor conjugal. A sua mulher não é sua mãe, o seu marido não é seu pai, querida. Não inverte, não quebra o princípio do entendimento. Vocês foram unidos, e a Bíblia diz assim: deixe o homem seu pai e sua mãe, e se una à sua mãe, se una à sua mulher. Teve gente que não gostou, eu vi na cara, e o bom de estar aqui é isso. O bom de conhecer vocês é isso. O bom de pregar na igreja que eu sou pastor é isso. Porque eu vejo quando você não gosta do que eu falei, mas não importa se você gostou ou não gostou, está errado. Está havendo uma inversão de sentimentos. Você não dorme com a sua mãe, você não tem relação íntima com o seu pai, você não se relaciona como marido e mulher com o seu genitor. Vocês precisam entender: minha mulher não é minha mãe, meu marido não é meu pai. Nós estamos aliançados para criar uma família e influenciar a sociedade onde nós vivemos. Ah, mas é bonitinho, pastor, presta atenção. É porque eu perdi a minha mãe muito cedo. Ainda que você tenha perdido a sua mãe muito cedo, não transfira para a sua mulher o sentimento de filho. É uma inversão. Isso quebra o pacto conjugal. Isso faz com que a relação se torne uma relação de parentesco consanguíneo, sem vínculo conjugal. E isso compromete a relação. Cedo ou tarde isso vai comprometer a relação. Daqui a pouco ela está dando ordem em você como daria para o filho. Daqui a pouco ele está dando ordem para a senhora como daria ordem para uma filha. E isso quebra a hegemonia, a saúde do relacionamento. Quando há esfriamento do amor, um gigante está sendo alimentado. Você só não está vendo o gigante crescer. Em Mateus 24:12, Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim, a lei diz assim: se um homem encontrar algo indecente na sua mulher, lhe dará carta de divórcio. Literalmente, a expressão algo indecente se refere a um ato imoral, a um comportamento que contraria o casamento. Nos dias de Jesus, havia duas escolas de interpretação da lei: a escola de Hillel e a escola de Shammai. Uma era conservadora e interpretava ao pé da letra, mas a outra era uma escola liberal. E eles passaram a entender que quando a Bíblia diz: se achar alguma coisa indecente na mulher, pode lhe dar carta de divórcio, a escola de Shammai traduzia coisa indecente como algo que não me agrada. Então, por exemplo, ela tem os olhos pretos, mas eu encontrei alguém de olhos verdes, então os olhos pretos dela não me agradam, a lei me dá direito de dar carta de divórcio. E eles começaram a banalizar o casamento. E Mateus capítulo 19 trata exatamente disto. Estava havendo uma banalização por conta do esfriamento do amor conjugal. E aí, se a minha mãe pega no meu pé, eu vou suportar até eu ficar maior de idade, e aí eu vou embora, porque eu não vou precisar mais dela. Se o meu marido pega no meu, se o meu pai pega no meu pé, daqui uns dias eu fico livre dele. E tem gente levando o casamento assim, e o amor se esfriando e se acabando e indo embora, e
todo relacionamento que não é alimentado entra em modo de sobrevivência. Tem alguém aí, não? É preciso, portanto, entender que o amor não é algo automático. Ele deve ser cultivado, nutrido, trabalhado. E o senhor marido, quem é marido, levanta a mão, nunca pode perder a visão de que a sua esposa é a sua outra metade e a sua mãe não. O seu marido, irmã, é a sua outra metade e o seu pai não. A partir do momento que eu confundo isto, eu desorganizo a estrutura, a rotina não intencional enfraquece o afeto. A falta de cuidado gera distrações. Quando o amor esfria, qualquer vento fora da casa vira tempestade dentro de casa. Aí ela perde o prazer de atendê-lo. Ele perde o prazer de atendê-la. Nada do que ela faz presta, nada do que ele faz presta. Quando o amor esfria, começam as comparações, começam os paralelos. E aí não há mais prazer em voltar para casa, não há mais prazer de estar em casa, não há prazer de saírem juntos, não há prazer na educação dos filhos. A vida perde a graça e a culpa não é do diabo, não foi ninguém que fez feitiço. Ah não, é porque fizeram uma macumba, Deus usou um vaso e falou que ele comeu uma comida sacrificada. Não, é porque o amor esfriou, não houve cuidado mútuo. Para de atribuir ao diabo aquilo que é responsabilidade tua. Me lembrei agora de um pastor que recebeu uma irmã em casa, e a irmã falou com ele assim: pastor, eu preciso que o senhor vá lá em casa fazer uma oração forte, porque eu acho que meu marido tem outra, ele não almoça em casa, ele não dorme em casa, agora ele resolveu trabalhar de noite para não dormir em casa. E o pastor disse: minha irmã, pelo amor de Deus, eu vou lá, vou fazer uma oração. Aí quando o pastor estava saindo do gabinete, ele lembrou, passou na casa da irmã. Quando o pastor chegou na calçada, tinha uma montanha de lixo na calçada. E aí o pastor, para entrar na casa da irmã, precisou: ô minha irmã, obrigado por me receber. Quando o pastor sentou no sofá, a criança tinha feito xixi no sofá e estava molhado. Aí o pastor levantou, e a irmã: ô pastor, a criança, né? Quem tem criança? Aí o pastor, quando levantou, que olhou no banheiro, porta aberta, bandeiras, bandeirantes e bandeirolas pendurado na torneira, no boxe, no negócio lá do chuveiro. A coisa estava terrível. Aí o pastor disse assim: ô minha irmã, me dá um pouco de água. A irmã foi buscar a água. Aí quando o pastor pegou o copo, o dedo deslizou de gordura. Quando foi tomar a água, um cheirinho de ovo frito no copo. O pastor terminou de tomar um pouquinho da água e falou assim: minha irmã, eu vou falar com a minha mulher para convocar as irmãs do círculo de oração. Oração de pastor aqui não resolve não, minha irmã. Aqui tem que ser as irmãs do círculo de oração para fazer uma campanha. Ô pastor, obrigado. O pastor chegou em casa e falou: mulher, chama as irmãs do círculo de oração, vai na casa da irmã fulana e faz uma faxina, porque daquele jeito eu ia ficar dormindo no sofá do gabinete. Aí a mulher do pastor convocou um jejum no círculo de oração e foram entregar o jejum na casa da irmã. Cada um levanta sua comida. Chegou lá, uma tirou o lixo da calçada, varreu a casa, fez comida, lavou roupa, passou roupa, secou roupa. Final do dia, fizeram uma oração e foram embora. O marido chegou trazendo a feira no final do dia. Quando ele parou na calçada, ele fez assim: olha, a prefeitura passou aqui.
tirou o lixão da calçada. Aí o marido entrou, sentiu o cheiro de bom ar dentro de casa. Quando foi na cozinha, sentiu o cheiro de comida nova. Isso, aleluia, destampou a panela, arroz recém-cozido, carne recém-passada, porque tem gente que faz a comida sábado e esquenta domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Afinal de contas, para que serve micro-ondas? Agora ainda inventaram uma bendita de uma maquininha, que eu não sei como é o nome, eu não sei o que era, fries. Air fries, fritura aérea. Não precisa mais. E aí quando o marido viu comida nova, jantou, entrou no quarto para tomar um banho, o banheiro limpo, não tinha bandeirola pendurada no chuveiro. Quando ele chegou na cama, lençol cheiroso, deitou e dormiu. A mulher não aguentou. No outro dia cedo, amanheceu na porta do pastor. Pastor, Deus fez um milagre lá em casa. O homem dormiu em casa, pastor. O pastor disse assim: não foi Deus não, minha irmã. O milagre na sua casa quem fez foi a minha mulher e as irmãs do círculo de oração. Ou seja, quando esfria o amor, não há mais prazer. Faz uma análise. Qual é o seu sentimento no final do dia quando você vai voltar para casa? Estou voltando para o meu campo de batalha. Se esse é o seu sentimento, tem um gigante sendo alimentado lá. A senhora, quando acorda, quando sai do trabalho no final do dia, lá vou eu de novo para minha cama de espinhos. Se o sentimento for esse, tem gigante na sua casa. Diga comigo: a terra é boa, mana, leite e mel. O fruto da terra é bom. Agora diga comigo: gigantes não permanecerão na minha casa. Terceiro gigante que você precisa eliminar da sua casa é falta de valorização do cônjuge. Essa semana eu vi um vídeo de um padre e eu comecei a seguir ele, porque ele disse que numa paróquia onde ele trabalhava, uma família ficou com muita raiva dele, culpou ele por ter terminado o noivado da filha daquela família. E ele diz: mas na verdade a moça era noiva de um rapaz, e ele começou a acompanhar o processo de noivado, aconselhava ele, aconselhava ela, depois aconselhava os dois. E ele passou para ambos uma listinha de coisas para destacar das virtudes do outro. Ele diz que o noivo trouxe a lista só com os defeitos. A moça não tinha virtude. E a moça trouxe a lista só com as virtudes do noivo. Para ela, ele não tinha defeito. Para ele, ela não tinha virtude. Aí quando o padre olhou aquilo, ele falou assim com a moça: minha filha, você casa se você quiser, mas esse cara é um arrogante. Ele diz que você ganhou na loteria por casar com ele, que você teve sorte. Ele é perfeito e você não serve para nada. Você não tem virtude nenhuma, você não tem qualidade. Para ele, ele é o ápice da conquista e você é o fim do vale. A menina recuou. Quanta gente, eu já vi marido olhar para a mulher e dizer assim: tu foi sorte de casar comigo? Tu tivesse casado comigo, tu era quem? Aí a mulher olha para o marido e faz assim: olha o quanto tu é feio, o quanto eu sou linda, eu teria conseguido qualquer um melhor do que tu. Aí vem a piada que diz assim: eu orei e pedi a Jesus que me desse um marido lindo, forte, rico, trabalhador e muito inteligente. E o marido ouvindo e fazendo assim: fala mais, fala mais. Aí de repente a mulher diz assim: mas aí apareceu fulano, não tinha nada do que eu pedi a Deus, mas eu casei.
Isso é forma de humilhar o outro, de diminuir o outro, e isso é um gigante que precisa ser vencido. Presta atenção, quando Deus criou a mulher, Ele diz assim: far-lhe-ei, Gênesis 2,18, uma adjutora que lhe seja idônea. Idônea aqui é compatível, igual. Então, a ideia de que você é superior e ela é inferior é antibíblica. A ideia de que ele é inferior e a senhora, porque a senhora é filha da família tal, isso é antibíblico. A falta de valorização do cônjuge é um gigante que precisa ser vencido. A Bíblia diz assim: vós maridos, amai a vossas mulheres, vós mulheres, honrai a vossos maridos. Efésios 5, 23 e 33. É preciso haver um reconhecimento do valor do outro. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Quem é macho e tem certeza diz amém. Você é cabeça. Só os homens digam assim: eu sou cabeça. Não olha para ela agora. Não olha para ela agora, que senão ela vai lhe dar uma rabanada de olho. Fala, vira para o pastor, olha para mim, olho fixo para cá e diz assim: eu sou cabeça. Muito bem, mas a Bíblia diz que ela é a coroa. Corpo sem cabeça é mutilado, mas cabeça sem coroa não tem honra. É isso que você precisa entender. Paulo diz assim: cada um pague ao outro a devida recompensa. Paulo não diz que a mulher deve ao marido e o marido não deve à mulher. Ele diz: cada um pague ao outro. Aí ele vem e diz assim: porque o corpo da mulher não pertence a ela mesma, mas ao seu marido. Assim como o corpo do marido não pertence a ele mesmo, e sim à sua mulher. Isso aqui é valorização e compatibilidade. Esposa, olha para o seu marido e diz para ele assim: você não é dono de você. Fala com ele aí: você não é dono de você. Tira a onda, irmão. Ou seja, quando não há valorização, há humilhação. Quando não há valorização, há falta de reconhecimento. Gente que só critica. Interessante que tem homem que a barriga está parecendo uma geladeira. Nada contra, fica à vontade. Se te faz bem e você se sente bem, não vai dar conta de ninguém. Mas critica a mulher quando ela engorda 250 gramas. Você já viu isso? Ele está além da conta, mas critica ela quando ela engorda 250 gramas. Ele vai comer e a churrascaria prefere nem cobrar o jantar dele, contanto que ele não volte outra vez. Mas quando ela vai comer, ele diz assim: pega leve que está engordando muito. Entende? É preciso entender que a valorização anula as críticas. A valorização constrói a identidade do casal, gera reconhecimento emocional. Valorize o seu cônjuge, mate esse gigante, desconstrua este gigante. O Senhor Deus quer dar vitória na sua casa, e depende de o seu coração ser tomado pela consciência do que Deus quer fazer em vocês. Está difícil dar glória a Deus? Ah, pastor, que o senhor falou que eu não posso chamar minha mulher de mãe. Eu não disse que você não pode, eu disse que você não deve, que não faz sentido.
Quarto lugar, eu vou agilizar para a gente terminar. Quarto gigante que precisa ser vencido: ciúmes. Pouco gigante tem a capacidade de destruir o casamento e o relacionamento com a potência do ciúme desordenado, desenfreado, doentio. Não é por acaso que Salomão chega a dizer que o ciúme é amargo como o fel e profundo como a sepultura. Não estou falando de zelo, de cuidado, de atenção. Estou falando de relacionamento tóxico. Estou falando de controle, de posse. É muito incrível isso, porque a esposa é sua, mas não é sua propriedade. O marido é seu, mas não é propriedade sua. E o ciúme, quando se torna doentio, estraga a saúde emocional de ambos, bagunça a saúde do relacionamento. Começa aparentemente como zelo, mas daqui a pouco é controle. Onde você estava? Ficou lá quanto tempo? E passou onde depois? E você viu tal coisa? E aí começa a marcação, de maneira que não há mais tranquilidade, não há mais segurança, não há mais saúde saúde emocional e saúde conjugal. Vira uma desconfiança constante que cria distância e estraga a paz. O ciúme não protege o amor, o ciúme destrói o amor. Isso é tão sério que na lei mosaica existe um capítulo dedicado só a como lidar com o ciúme do marido, como lidar com o ciúme do cônjuge. Havia até a forma de testar se a desconfiança era procedente. Quantos ministérios sendo destruídos por causa do ciúme? Quantos casamentos sendo destruídos por causa do ciúme? A Bíblia diz em Cantares que o amor, Cantares 8:6, o amor é forte como a morte, mas duro como a sepultura é o ciúme. É preciso que você peça ao Senhor que te dê segurança, estabilidade emocional. Se você traz contigo feridas do teu passado, busque acompanhamento, ajuda, suporte, superação, porque o Senhor quer trabalhar na sua vida e trazer leveza para a sua casa e para o seu lar. Provoca o vizinho, fala com ele: Deus quer te ajudar. Deus quer te ajudar. Vence este gigante, elimina este gigante, destrua toda a barreira que está desconstruindo a sua casa e a sua família. Isso vale para quem está online, vale para quem está ou vai ouvir depois. O que não pode é esse gigante destruir a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quinto gigante que você precisa vencer, esse aqui talvez seja o mais presente nas famílias: falta de diálogo. Onde estão os casados e casadas? Levanta-se a mão. Tá, lá vai uma pergunta sem graça. Vocês que são casados, casadas, quem já namorou, levanta-se a mão. Levanta a mão, você não casou sem namorar? Você já percebeu que quando namora tem assunto para 2 horas de telefone? É incrível como no namoro os namorados ficam pendurados no telefone que não vem a hora passar. Ele vai viajar e ela fica no telefone com ele até o sinal cortar. O pai passa na porta do quarto e diz assim: vai dormir, rapaz. E ele está pendurado no telefone.
O WhatsApp fica o dia inteiro dando sinais. Quando casa não tem mais assunto. Dia. Boa noite. Sei não. Procura aí onde você quiser. Obrigado. O vocabulário diminui. A capacidade de conversa acaba. Não há mais o que falar. Me lembro de um dia que eu estava sentado à mesa do meu avô, antes dele partir para a eternidade. Me faz uma falta violenta, porque ele era muito cuidadoso, muito carinhoso comigo. E aí a minha avó passou e ele deu um tapinha. Onde? Não é da sua conta, irmão. Quando ele deu um tapinha, ela fez assim. Ele fez assim. Nem um pitbull rosna com tanta força. Ou seja, antigamente as brincadeirinhas eram vistas com motivo de riso, conseguiam rir um com o outro. Até a roupa vestida errada era motivo de riso entre ambos. De vez em quando, porque homem é assim, tá, irmão? Homem abotou a camisa e coloca um botão sobrando, vira riso. Depois que casa, se ela mostrar, vira guerra, dá confusão, porque não há mais capacidade de diálogo na casa. Lá vai, tem família se comunicando dentro de casa por WhatsApp. Não, eu não estou falando daquela situação isolada, que ele está no outro compartimento da casa e dá um sinalzinho para ela ou para o filho. Eu estou falando de gente que não se comunica mais, que levam os celulares para a mesa, que durante o almoço cada um está no seu equipamento. Pai que não ouve mais o filho, não tem paciência para ouvir a filha falar. Você reclama demais. Na minha época, presta atenção, na sua época, na minha época, nós tivemos os nossos desafios. Eles estão na época que tem os seus próprios desafios. E você é maestro na vida do seu filho, na vida da sua filha. Desenvolva diálogo em casa. Lembrei agora da piada que diz que o camarada convidou um amigo para almoçar na casa dele. E lá, ele falando com a esposa: meu amor, faz tal coisa. Ô meu bem, obrigado. Obrigado, meu cheiro. Quando a mulher saiu, o amigo falou assim: cara, quantos anos de casado você tem? 10, 20 anos. Rapaz, que coisa linda. Você ainda trata a tua mulher como amor, cheiro, meu bem. Ele: que nada, rapaz, é que eu esqueci o nome dela, tem 10 anos. Como é que está na sua casa? Como é que está na sua família? Como é que está o seu lar? E eu não estou chutando ao vento, e eu sei que Deus está falando com pessoas esta noite. Gente que chega na igreja lindo e maravilhoso, de mãos dadas, mas em casa não se comunicam. Corta aqui, estou de mal. Não cabe isso na sua casa. Dialogue, converse, descubra o desejo do outro, a necessidade do outro, troquem ideias, compartilhem sentimentos. Quando há diálogo, a comunicação flui. Só se tiver alguém aí, diga amém. Penúltimo lugar, um outro gigante que você precisa matar na sua casa é diversidade na criação dos filhos. Pai diz uma coisa, mãe diz outra. E às vezes o pai, querendo ganhar moral com o filho,
contraria a mãe e diz assim: não conta para tua mãe. Com isso você desconstrói a autoridade dela. O problema, no dia que você não estiver presente, quem é a autoridade em casa? Jones tinha 5 anos, 6 anos, e me trouxe uma proposta. Ele disse assim: papai, eu vou lhe fazer uma poprosta. Eu disse: pode fazer. Ele disse: é o seguinte, isso indo para a escola, é o seguinte, de manhã minha mãe manda, de tarde eu mando, e à noite o senhor manda. Eu disse: legal. Pela manhã tua mãe manda e tu está na escola, então ela manda em quem? Em mim. À tarde tu manda, porque está todo mundo em casa à tua disposição, cada um cuidando do seu trabalho, mas você é quem manda, então você tem controle. E à noite eu mando, com todo mundo dormindo. Se inteligente sua poprosta. Presta atenção. Quando pais não definem qual é o padrão de educação que darão aos filhos, você compromete o futuro desta criança. A Bíblia diz em Gênesis 25, 27 e 28 que Isaque amava a Esaú e Rebeca amava Jacó. E explica: Isaque amava Esaú porque comia da caça que ele trazia. Ou seja, o amor por Esaú não era por Esaú, era pelo que Esaú fazia. Isso é egoísmo. E Rebeca amava Jacó porque Jacó era mais caseiro, era mais doméstico, era mais de dentro de casa, fazia companhia. O amor dos pais aos filhos não pode ser baseado no que eles fazem que me agrada. É preciso amá-los porque somos responsáveis pela gestão emocional e psicológica deles. É preciso amá-los porque a Bíblia assim nos ensina. E não pode haver separatismo em casa. Eu amo mais o Joãozinho do que a Joaninha. Biblicamente isso vai trazer tragédia. Davi viveu um prejuízo imenso na sua família, porque quando Amnon violentou Tamar, Davi não tomou parte. Absalão viu e disse a Tamar: não conta para ninguém. 3 anos depois, Absalão mata o próprio irmão Amnon, foge. 3 anos depois ele volta e provoca um golpe de estado contra o governo do próprio pai. Quando não há conexão entre pais e filhos, a competição se dá, a guerra se manifesta. Eu atendi um pastor uns anos atrás, presta atenção. Os 2 filhos dele se apaixonaram pela mesma moça, e a moça começou a se relacionar com os 2, um escondido do outro. No dia que ambos descobriram, entraram numa briga dentro de casa e resultou que um irmão assassinou o outro. E o pastor disse: agora eu tinha que sepultar um filho e ver o outro saindo algemado. Como lidar com isto? A esposa dele entrou em colapso emocional normal. E eu não estou dizendo aqui do defeito ou de onde ele falhou, porque essa não é a questão. O que eu estou pontuando aqui é o que nós temos que fazer para que os nossos filhos cresçam entendendo que eles são amados de igual modo.
E o plano de Deus na vida de cada um deles será cumprido, e nós vamos conduzi-los nessa direção com inteligência, no nome de Jesus. E eu não estou dizendo que você vai ser um pai perfeito, uma mãe perfeita. Eu não sou perfeito. Filhos não precisam de pais perfeitos. Filhos precisam de pais alinhados, apontando para o mesmo propósito. Quem é pai ou mãe, levanta assim a mão. Recebe essa palavra. A Bíblia diz assim: os vossos filhos não são filhos para a calamidade, nem para a destruição, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. Se você recebe essa palavra, dá um brado de glória. Os teus filhos irão mais longe do que você. Os nossos filhos serão melhores do que nós. A terra é boa e o fruto da terra é bom. Aleluia. Falta de diálogo e diversidade na criação dos filhos é um gigante que precisa ser vencido. Um outro gigante a ser vencido em casa é falta de perdão. Irmão, eu estava atendendo um casal. No meio do atendimento ela fez assim: você disse isso, isso, isso e isso. Ele tomou um susto e falou: eu falei? Quando? Ela disse: na lua de mel. Aí eu perguntei: quantos anos de casado vocês têm? 22. Ela guardou um lixo emocional por 22 anos. Já falei aqui com os irmãos, eu estava pregando no Rio, e o pastor pediu que eu ministrasse sobre perdão. E no domingo pela manhã, esse foi o assunto da mensagem. No final da pregação veio uma senhora falar comigo. E era uma senhora bem branca, mas ela estava vermelha. E ela chorava copiosamente. E ela olhou para mim e fez assim: pastor, eu tenho raiva de uma pessoa. E o raiva dela saiu tão rasgado que eu senti a garganta arder com a força que ela deu no raiva. E eu falei: minha irmã, não dá para perdoar essa pessoa, pedir perdão? Ela disse: é o meu marido, pastor. Eu disse: mais uma razão para a senhora perdoar, porque dormir com um cara que a senhora tem raiva nesse nível deve ser uma noite muito ruim. Ela fez assim: pastor, aos prantos, o meu marido morreu há quase 8 anos. Eu falei: espera, deixa eu ver se eu entendi. A senhora tem raiva nesse nível de um cara que morreu há 8 anos? Ela fez assim, aí a raiva dela veio. Ela fez assim: se eu pudesse, pastor, eu queria desenterrar ele. Eu queria pisar nele e dizer: toma, miserável, você morreu, eu estou viva. Eu falei com ela: só que tem um problema, irmã. Eu acho que ele não morreu sozinho. Eu acho que a senhora morreu com ele. A diferença é que ele deitou e a senhora ficou em pé. A falta de perdão te mata. Perdoe em casa. Perdoe seu marido. Perdoe a sua esposa. Perdoe o seu filho. Perdoe a sua filha. Perdoe o seu pai. Perdoe a sua mãe. Eu atendi uma filha de pastor uma certa feita com um problema psicológico grave, já estava fazendo acompanhamento psiquiátrico, e foi o próprio profissional de saúde que disse: procure seu pastor e peça conselho. A mãe veio com ela, e no meio da conversa eu descobri que a chave do problema dela era o relacionamento com o pai. E quando eu disse a ela: perdoe o seu pai, peça perdão ao seu pai, ela disse assim:
Se eu tiver que perdoar meu pai ou ir para o inferno, eu vou para o inferno, mas o meu pai eu não perdoo. Famílias, futuros estão sendo destruídos por falta de perdão. A mágoa guardada é um gigante que te consome. Tem cônjuge tratando mal o seu cônjuge hoje por causa de uma frustração de um relacionamento anterior. Vingando agora em quem não tem nada a ver com a carne podre. Às vezes quem está contigo nem sabe qual foi a tua história no passado e está sofrendo a consequência da tua retaliação, que ele ou ela sequer tem consciência de que existiu. Abra seu coração e perdoe para Deus lhe fazer prosperar. Abra seu coração e perdoe para Deus lhe elevar. Jesus diz: se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Se tiver alguém do seu lado, dá um toque de leve e fala com ele ou com ela: perdoe. Um dia eu falei com uma esposa, sentada ela e o marido, em fase de divórcio, e eles estavam brigando na minha frente. Raramente um casal briga na frente do pastor, tá? Em casa eles podem botar fogo na seara. Quando chega na frente do pastor, todo mundo fica assim, bem manso, bem maleável, aceita até as decisões que o pastor sugere, nem que não vai cumprir depois que sai da porta, mas aceita, concorda. Quando chega brigando na frente do pastor, imagina que em casa o negócio já está assim fora de total controle. Na medida que eles estavam brigando, eu disse para eles: até para separar vocês têm que se perdoar. Ela fez: não, senhor, se eu perdoar eu não separo. Eu disse: bom, digamos que a ideia é essa, é vocês não separarem, mas se a senhora separar sem perdoar, a sua vida vai ser um inferno. Não há relacionamento na sua vida que se estabeleça, nem com seus filhos, nem com seus pais, porque quando você está ferido, você tende a responder aos outros com base na sua ferida. Tem alguém aí, não? Perdoe. Coloque a mão assim no peito. Diga comigo assim: Senhor Jesus, perdoar nem sempre é fácil, mas eu tomo o Senhor como minha referência, e eu te peço, me ajuda a perdoar. Eu decido perdoar. Amém. Fica de pé quem puder, por favor. Vou concluir lhe falando de um gigante que precisa ser vencido: a ausência de Jesus. Jesus mora na sua casa? Jesus come na sua mesa? Jesus manda no seu lar? O primeiro milagre de Jesus foi feito em um casamento. Isto não é coincidência, isso é sinal. É sinal de que Deus quer entrar na nossa casa e transformar água em vinho, transformar o básico em extraordinário. E eu não estou dizendo que a ausência de Jesus é porque o marido não é crente, a mulher não é crente. Não. Tem lares que se dizem cristãos e Jesus não está lá. Jesus mora na sua casa.
Conheci um homem, já o conheci idoso, com 70 e poucos anos, e era um dos grandes líderes da Assembleia de Deus no Brasil. Mas ele, quando aceitou a Jesus, estava bêbado. Tão bêbado que o diácono saiu de debaixo do ombro dele, porque o diácono veio segurando, e o diácono esqueceu e saiu. Quando saiu, ele caiu na frente do púlpito. E o pastor, ele contava, disse para ele: agora Jesus vai morar na sua casa, e Jesus vai comer na sua mesa, Jesus vai dormir com você, porque Ele entrou na sua vida. E ele disse: naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu não deixei a mulher dormir comigo, porque quem ia dormir comigo era Jesus. Olha o nível da cachaça que o cara estava. Ela colocou um prato de comida para mim, eu disse para ela: coloca outro aí. Ela: para que isso? Coloca para Jesus. O pastor falou que Jesus ia comer comigo. E como ele era confusento, ela, para evitar confusão, colocou um prato de comida. E ele disse que quando ele terminou de comer, o prato de Jesus estava cheio. E ele falou assim: está com fome não, Jesus? Pô, eu vou comer seu prato também. E pegou o prato de Jesus e comeu. No outro dia ele amanheceu sóbrio, lembrou que tinha entregue a sua vida a Jesus e disse à esposa: eu sou crente, vamos para a igreja. E como a mulher não estava suportando mais a cachaçada dele, resolveu ir para a igreja com ele e aceitou a Jesus como Salvador também. Ele pastoreou a igreja onde pastoreava por mais de 40 anos. Era presidente da convenção de um estado inteiro. Porque quando Jesus entra na sua vida, Ele entra para ficar. Pode ter dinheiro na conta e aplicação financeira, se não tiver Jesus, está acabado. Um executivo me disse um dia: pastor, eu consigo levantar milhões da hora que eu acordo até meio-dia. Dinheiro não é problema para mim, eu não lembro se já tive problema com dinheiro, disse ele. Mas a minha mulher está em depressão, meu filho está nas drogas, minha filha está se prostituindo. E disse ele: eu daria qualquer coisa para ter paz em casa. Foi nisso que ele me deu a oportunidade de dizer para ele: tem algo que você pode dar, e você vai ter paz em casa. O que? Sua vida para Jesus. Chama Jesus para morar em casa. Isso não é pro forma. Deixa Jesus governar o teu lar, porque sem Jesus falta tudo. Tem um louvor que diz: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Sem Jesus falta vinho, falta alegria, falta paz, falta milagre, falta comunhão, falta tudo. Mas com Jesus você tem salvação, milagre, restauração. O gigante vai embora. Quando Jesus entra pela porta, o gigante sai pela janela. Ele não vai ficar na sua casa. Nossa oração agora é essa. Você vai orar comigo. Grite, clame, chame e diga: Jesus mora na minha casa, Jesus mora na minha vida, Jesus mora na vida do meu marido, na vida da minha mulher, nos meus filhos. Chame Jesus. Pare de alimentar gigante. Se fortaleça, porque a terra é boa. Repete comigo: a terra é boa. Mana leite e mel, e o fruto da terra é bom. Diga comigo: os meus filhos vão mais longe do que eu. Levante a sua mão ao céu e declare: eu abençoo os meus filhos, eu abençoo a minha descendência. Se os seus filhos são casados, declare: eu abençoo o casamento dos meus filhos.
Eu abençoo o casamento dos meus filhos. Oh, aleluia. Oh Deus do céu e da terra, Tu conheces cada família aqui presente. Tu conheces cada família que está com a gente através do culto online. Tu conheces, ó Senhor, aqueles que vão ouvir essa mensagem depois. E a nossa oração agora é: entra nesta casa, entra em cada casa agora representada, destrói gigantes, dá autoridade espiritual a este homem, dá autoridade espiritual a esta mulher, destrói gigantes. Senhor querido, que o nosso adversário não prevaleça contra nós, que o nosso adversário não ganhe